seguinte, vamos pro nosso quadro Pode ou Não Pode? Eu tenho que cumprir o desafio com ela no pescoço até o final, pelo menos, desse bloco. E aí, pode ou não pode? É isso aí, o nosso Pode ou Não Pode de hoje vai falar sobre cobra. Não, não é sobre cobra não. Vai falar sobre os problemas da minha família. E aí, são meus? Será que você encara os problemas da sua casa, dos seus familiares, como seus problemas? A família está passando por uma luta, uma dificuldade, mas não te atinge diretamente. Claro que indiretamente, por ser família, vai atingir. Mas você considera, mexeu, né, com os pais, com os filhos, com o irmão, às vezes é um problema que tem nada a ver contigo, com o seu irmão de sangue, mexe com você também, se torna um problema seu, deve se tornar, deve ser levado isso em questão. Então a gente vai falar isso, discutir nesse nosso quadro, nesse nosso bloco. Estou bem pertinho assim, porque ela está puxando o meu braço, mas não tem problema, tranquilo. Vamos chamar, estou quase um míope, né? Vamos chamar então aqui a psicóloga Silene Ferreira, por gentileza, pode entrar. Eu ia te dar um abraço, mas não sei se você vai querer, então pode se aceitar, não, por gentileza. Vou pedir aqui pro meu amigo Henrique, que tá ligadão, tira umas fotos minhas aqui, que pode ser as últimas, né? Então, para deixar registrado. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Graças a Deus, muito bom ter a sua presença aqui conosco. Obrigada. Vamos dar uma introdução a esse assunto? Os problemas da família devem nos atingir diretamente, ou a gente não deve se preocupar com isso? Porque aparentemente a gente fica até meio... como é que eu posso dizer, constrangido de até fazer uma pergunta dessa, né? O problema dos pais, o problema dos filhos ou de um irmão. Não é problema meu, mas é família. Psicologicamente a gente fala, devo assumir ou não? Então, primeiro seria interessante que a gente conseguisse entender que a família é um sistema, né? E você faz parte desse sistema. Se a gente estiver falando de uma família unida, uma família coesa, porque é interessante pensar também que a gente imagina que todas as famílias são iguais às nossas. E não, né? Cada família é de um jeito. É uma família unida, o problema continua sendo lá do seu pai, né? Mas ele vai te afetar. E te afeta por quê? Porque é um vínculo de carinho, tem amor nessa relação. Não tem como ver alguém que a gente ama, alguém que a gente tem carinho, passando por um problema e não sentir nada. Então, esse problema nos afeta. Mas o problema é do pai. Eu dar um exemplo, vamos imaginar a gente falando de um pai alcoólatra, né? Que é uma coisa que é muito comum, não é? Não vai afetar os filhos? Vai afetar os filhos, né? A gente vê muito... os filhos vão demonstrar, por exemplo, um baixo rendimento na escola. A esposa também, né? Ela vai mais entristecida. Tanto é que, dependendo dos problemas, a gente indica tratamento não só para quem está com o problema, mas também para a família, que é o caso do alcoólatra. Ele passa por um tratamento, mas a família também passa por um tratamento. Mas e quando, de repente, tem um problema como esse, e alguém da família vai tentar ajudar, e a própria pessoa diz, não, isso é problema meu, isso eu me resolvo, no caso, se for nos pais, me resolvo com a sua mãe, ou com o seu pai, não, isso aqui eu me resolvo com o meu filho, isso aqui não é problema seu. E está afetando exatamente como a senhora está falando, a gente está inseguro, está triste com aquela situação, mas a própria pessoa da família te exclui daquela situação, como fazer? Então, lembra que eu falei que era interessante que a gente visse como um sistema? Tá tranquila. Problema dele. A gente precisa... É interessante saber assim, os filhos, né, não estão na mesma posição que os pais. Quem fala de igual é esposa e marido, pai e mãe. Filho não fala de igual com o pai. Né? Então, ele pode sugerir ajuda, ele pode indicar um tratamento, alguma coisa, mas a pessoa que tem o problema, ela só vai resolver se de fato ela quiser resolver. E cabe aos demais se comporta, suportar isso ou não, né? Muito bem. Muito bom, doutora. E, doutora Sirlene, a senhora colocou uma coisa que é bem interessante, porque quando a gente pensa, nenhuma família é igual, né? E a Lu Von Borstel, um nome bem difícil, Lu, muito obrigada por esse sobrenome, Lu Von Borstel. Obrigada, você conseguiu. Ela colocou uma pergunta aqui que me fez lembrar de um filme
que é da década de 70, ele foi lançado em 1968 ali, que é os seus, os meus e os nossos, que retrata uma família americana, que traz aquela questão de tem uma mãe, um pai que vem com os filhos de outra família, ou às vezes você tem um filho de um casamento que não deu certo, ou no caso de um casamento que houve a morte, que é viúva e tudo mais. O que é muito comum hoje em dia. Inclusive o IBGE lançou isso, divulgou que está muito comum no Brasil agora as famílias serem reconstituídas, né? E aí acaba trazendo um filho de outro casamento, traz um pai que você nunca viu, que você não tem a cultura que ele tem. E ela colocou assim, ó. Ela colocou, meus familiares brigam por tudo e eu não sei o que eu faço. E aí entrou nessa questão, né? Você às vezes está com uma família que é diferente da tua, que acabou se juntando e você também não é obrigado a aguentar. Você é obrigado a se acostumar? Como é que faz, doutora, nessa questão que é uma bagunça, mas no final você consegue entender, não é? Pois é, e isso é tão contemporâneo, né? É muito atual. Agora, né? Exatamente. Desde que entrou a lei em 77, se não me engano, nada, da separação, se tornou comum, na década desses anos de 2000, na verdade, se tornou comum esse negócio de famílias se misturarem novamente, né? Então, ninguém é obrigado a suportar nada, né? Mas acho que antes de decidir se vai suportar ou não, é preciso conversar, né? Antes de dizer, eu não aguento, não suporto, então não quero mais, né? Eu vou me desvincular aqui dessa mãe, desse pai e vou embora. Eu não entendo que seja dessa forma, né? Eu entendo que antes de haver essa, vamos morar todos juntos, é preciso conversar. Acho que é interessante fazer combinados, né? Em que momento... eu não posso ser desautorizado diante dos seus filhos, mas você também, sabe, fazer combinados mesmo. Eu acredito que quem decide que vai casar-se novamente são os adultos, não são as crianças. Isso tudo vai acontecer de acordo com a maturidade desses dois adultos que decidiram unir as famílias. Se eles conduzirem isso de maneira madura, né, e com bastante responsabilidade, pode ser muito positivo, pode trazer para dentro de casa momentos de alegria, né, ao invés de trazer dor e, olha, não aguento mais, não quero mais suportar. Eu penso que muito bom. Muito bom. Doutora, a Tiffany, ela tem uma pergunta aqui, já introduzindo tomando o gancho das perguntas aí dadas sobre pais e filhos, e eu acho muito interessante, porque eu fiquei realmente na dúvida se é um problema do filho ou não. Por favor, Tiffany. Eu queria saber se a separação dos pais é um problema nosso. Então, a separação, quem vai se separar é marido e mulher, né? Marido e esposa, né? Não existe ex-pai, não existe ex-mãe. Apesar da gente ver tantos adolescentes reclamando a ausência desse pai, né? Assim, ele se separou da minha mãe e eu também nunca mais o vi. Mas eu acho que aqui também cabe isso, né? É muito difícil desconstruir um relacionamento. É muito difícil, porque são vínculos de afeto. Ninguém casa pensando, daqui 2 anos eu vou me separar e daí eu vou passear. Não é assim, né? A gente, quando vai para um relacionamento, a ideia é de que dê muito certo. Ninguém arruma emprego pensando, acho que daqui 2 anos eu fico desempregado. Então, assim, são coisas que a gente faz pensando no lado positivo disso, né? E aí, como eu disse, são 2 adultos, né? Que vão conduzir também essa desconstrução. E afeta os filhos, e muito, porque é uma despedida, né? É uma despedida daquele, o grupo todo, aquele sistema vai ser desfeito. E não tem despedida sem dor, né? Mas se os adultos conduzirem com maturidade, eu conheço casais que buscam ajuda até antes de se separar. Então vão ao psicólogo, procuram uma psicóloga dizendo, como é que eu posso fazer essa separação menos dolorosa? E recebe orientação. Algumas vezes acontece de ímpeto, né? Acabou e pronto. E agora, né? É claro que isso afeta a família como um todo, né? Afeta muito, muito mesmo. Mas você acha que o filho tem que tomar esse problema para si? Então, lembra que eu falei? É coisa dos adultos, né?
Os filhos, eles estão numa hierarquia de filhos, né? Quem tem que cuidar disso são os pais. Coisa difícil, hein? Isso. E assim, interessante, né? Porque quem tem que cuidar disso são os adultos que decidiram finalizar. E olha, traz dor, na maioria das vezes, mas é interessante a gente acreditar, inclusive, que também o desvínculo, a separação, também pode trazer harmonia para dentro de casa. Uma casa que vive em guerra, em brigas, né? Quando separa, o fator estressante, ele sai de dentro daquela casa. E as pessoas ficam mais aliviadas. Também pode existir isso. Cada caso é um caso, cada família é de um jeito, né? E a gente tem o hábito de achar que todas são iguais à nossa, né? Mas não são. São casas diferentes, famílias diferentes, né? E toda ação vai gerar uma consequência, sim. Mas não é legal que a gente crie uma crença de que todas as interferências e que todas as reações serão de dor. Não. Perfeito. Tá vivo, pastor Gabriel? Tá vivo? Tranquilo. Tudo na mais perfeita paz. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a relação entre irmãos, né? Que eu acho que é a parte que acho que mais se distancia em relação a esse lance de problemas. Imagina-se, né? A gente imagina os pais com os filhos com os pais, existe uma ligação muito forte, os cônjuges, né? Porém, entre os irmãos, né? Às vezes um irmão tem uma vida totalmente diferente, se casa, sai e saiu de casa já, só que está acontecendo alguma dificuldade, ou esse irmão, ou a irmã está com alguma dificuldade, um problema, que chegou até a família, né? Que está lá na outra casa, num outro ambiente unida, e ali para aquele outro irmão, tipo, meu irmão, ele já decidiu, é problema dele, acontece muito, né? Infelizmente acontece muito de haver essa separação, não só geográfica, né? Mas uma separação também às vezes de interesses mesmo. Bom, agora já de repente brigavam muito, aquela coisa, saiu, ou dentro da mesma casa, está acontecendo, é um irmão que usa drogas, é um irmão que está fazendo alguma coisa errada, está até cometendo algum tipo de delito, alguma coisa, e o outro está ali, bom, isso é problema dos meus pais. Qual a melhor forma de você orientar, de repente, um irmão, um jovem, quem seja, para poder tirar isso, né, quebrar isso do coração e, de fato, oferecer ajuda? Ou não, ou de fato deve se colocar na posição dele e paciência? Então, eu penso que ajuda a gente sempre deve oferecer. Mas oferecer ajuda, entendendo que, por exemplo, no uso de droga, né, na questão dos adictos, né, os usuários de drogas, assim, toda família pode oferecer, mas a gente precisa entender, ele só vai receber essa ajuda se ele quiser, a decisão é dele, né? Sobre os irmãos que brigam, acho que brigam mais na adolescência, né, na infância, depois são muito amigos, se tornam parceiros, né? Alguns não, mas enfim, entendem que até a chegada do irmão, né, se não forem gêmeos, né, então tem o mais velho, tem o mais novo, né, quando vem o outro irmão, o pai e a mãe também precisa cuidar para explicar, olha, você vai receber um irmão, trazer, porque tem famílias que não tratam disso, né? Pronto, nasceu, tá aí. Veio para pegar meu lugar, esse cara é muito chato, não gosto mais dele, né? Então, assim, isso tudo precisa ser cuidado desde o começo, né? Eu conheço muita gente que diz assim, quem escolheu meu nome foi meu irmãozinho. E eu acho isso muito legal, porque eu fico imaginando que tipo de família é essa que a mãe permite que o irmão mais velho, né, colabore dando o nome do irmão, uma família de afeto, não é? E assim, ajuda sempre, né? Os familiares precisam oferecer ajuda. Essa coisa da distância geográfica, acho que a tecnologia hoje não existe mais essa distância geográfica, né? Nós podemos ter um irmão morando lá no Japão e conversar com ele diariamente, né? Então, não tem mais desculpa para o desafeto, né? E a gente precisa cuidar mais com amor e carinho das nossas relações familiares. Muito bem. Doutora, muito bem. Eu tenho uma dúvida aqui. Ela pediu para não falar o nome. Vamos lá. Eu recebi uma pergunta por inbox, que ela falou mais ou menos assim. Vamos ver se eu consigo resumir para você o que você mandou aqui para passar para a doutora. Tá. A questão é financeira, basicamente. Ela já é maior de idade, porém, a família dela tem uma cultura financeira que ela está sentindo que está prejudicando ela.
é mais ou menos assim. Tem uma cultura de não se planejar financeiramente. E essa questão, ela está tentando crescer profissionalmente, fazer uma faculdade e tudo mais, porém ela está sentindo que em casa ela precisa ajudar. Então ela está ajudando, às vezes ela empresta, enfim, ela falou cheques aqui, as coisas, e na hora que vai ver ela fica sem dinheiro e acaba não conseguindo realizar as coisas, os sonhos dela. Nesse caso em específico, doutora, porque eu vi que a gente comentou essa parte de, poxa, onde o Gabriel foi se meter? A gente estava falando essa coisa, né, de os problemas deles, a gente se mete, dos nossos pais que brigam e tudo mais. Nessa questão que os pais estão tirando um pouco do sonho do filho, né, por não estar se planejando e tudo mais, e essa pessoa está tentando ajudar. O que ela faz? Então, é filha sustentando o pai, né? Você sabe que tem uma geração que foi criada para isso, né? Quando você crescer, você vai trabalhar e aí vai comprar a casa da mãe e vai, não é? Eu já ouvi muitos pais falando isso. Tem uma geração. É isso mesmo. Mas aí é filho fazendo função paterna, é filho fazendo função de pai, é filha fazendo função de pai, de mãe. Né? Os papéis estão trocados e assim, não é que ela não deva ajudar, né? Eu não entendo assim que a gente deve virar as costas, eu não entendo desse jeito, mas eu entendo que é preciso rever os papéis, é dizer, pai, é você que tem que cuidar dessa parte, eu posso colaborar, mas o meu é colaboração, o seu é função. Por mais, só como última, não briga comigo, Verusca, que é a nossa produtora, não me mata, mas só para entender rapidamente, por mais que essa pessoa seja maior de idade, porque no caso dela ela é maior de idade, por mais que ela seja maior de idade, ainda assim ela deve somente colaborar, não tomar o papel. Sim, depende da idade, ela continua tendo o papel de filha, né? E se ela, porque ela é filha. E os pais precisam fazer função de pai e de mãe, não é? Certíssima, doutora. Muito bem, é isso aí. Tô aqui, doutora. Tô aqui, ó. É isso aí. Vim aqui pra galera, pra juventude, ver se gosta aqui do Zé. Que tá aqui. Já tô na intimidade, né? Não era José, mas agora é Zé, porque tá de boa aqui, tá tudo tranquilo. Tá um pouquinho escondido, tá um pouquinho, né, com a cabeça lá pra trás, porque não tá mirando, na verdade, tá mirando de verdade. Se der pra filmar, tá mirando em quem? Tá mirando na menina. Ah, na menina. Se prepare. Olha só como é que tá, olha como é que tá. Ó como é que tá. Eu espero que apaixonada, né? Eu espero que não seja uma posição de ataque. Ela tá inspecionando. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Passa pra gente os seus contatos, como é que a gente faz para falar contigo? Então, meu telefone é 11 99142 7553. O meu e-mail é fsirlene@yahoo.com.br. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado por todo esse esclarecimento.